1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós já pedimos que Tu falasses connosco e voltamos a pedir, ó Deus, que agora com a Tua palavra aberta diante de nós, Tu prepares cada coração, que despertes cada mente aqui nesta tarde para atender àquilo que está escrito, a Tua palavra fiel. É no nome de Jesus que pedimos. Amém. É neste capítulo que apresenta o propósito desta carta. Mais à frente, os versículos 14 e 15, nós temos esta ideia que levou Paulo, a ideia que Paulo tinha quando decidiu escrever a Timóteo esta carta. Eu espero ir ver-te, mas antes de eu chegar eu quero já dizer algumas coisas. É assim que ele introduz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Então qual é o propósito? Versículo 15: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é aqui descrita como essa coluna que sustenta o edifício. Colunas. Aqui esta imagem ajuda a ter uma ideia do que significa. Então esta é a imagem que Paulo usa. Que fiques ciente, que saibas, que tenhas ciência, que conheças a vontade de Deus para a igreja, o que é ser igreja e como proceder como igreja, como casa de Deus, como é isso de ser povo de Deus, como é isso de estar em comunhão com Deus e com outras pessoas. E nesta carta, então, Paulo dá muitas instruções a Timóteo. Na verdade, é uma carta que ele queria que chegasse aos irmãos de Éfeso, à igreja de Éfeso. É uma igreja que Paulo teve o privilégio, a oportunidade de começar, usado por Deus. Ele foi como missionário para aquela cidade ali. Ele começou a ensinar dia e noite, ele ensinava. E várias pessoas se converteram, entenderam quem era Jesus, converteram-se, então os seus corações foram transformados, foram convertidos pelo Espírito Santo. Pessoas começaram a crer em Jesus, a seguir, e ali surgiu uma igreja em Éfeso. E agora ela precisava de instrução, precisava de um pastor, por isso Timóteo foi deixado lá para instruir aquela igreja, servir ali. E nós, como igreja, alguns anos atrás, já tivemos a oportunidade de ler toda a carta de Timóteo e extrair desta carta ensino para nós que servisse, que tem servido de um modelo bíblico do que é ser igreja. Então, algumas marcas, alguns distintivos, características que uma igreja deve ter. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica. Então, nós vimos naquela altura 21 marcas, 21 características baseadas em Timóteo, baseado naquilo que Paulo ensinou a Timóteo, aquilo que Deus ensinou através de Timóteo. Na verdade, é Deus que diz, por meio das ordens, dos mandamentos, das instruções, das correções, dos avisos. Nós percebemos aqui algumas marcas, e uma delas, a 14ª das de 21, foi esta. A igreja saudável, a igreja bíblica, ela deve identificar e consagrar uma liderança masculina bíblica. Nós acreditamos, à luz do que aprendemos na Bíblia, não só desta carta, porque nós também estamos a considerar Tito, a carta de Tito, e nós vamos introduzir os versículos, a partir do versículo 5, que é uma passagem paralela a esta. Mas nós acreditamos que, à luz da Bíblia, que para se ser uma igreja bíblica, e quando nós falamos de igreja bíblica, é uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja coerente, uma igreja que sabe de onde vem e para onde vai, uma igreja que tem uma referência, uma igreja que sabe o que é a verdade. Porque a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É
a revelação inspirada de Deus, é aquilo que Deus quer que os homens conheçam, e por isso foi escrito, foi registado, e tem sido preservado, protegido e distribuído, propagado por toda a terra, a vontade de Deus, a verdade. Então, para ser uma igreja, para fazer parte de uma igreja, assim, nós precisamos ser capazes de identificar e de consagrar, separar, essa é a ideia, separar e confiar numa liderança masculina bíblica. Baseado não apenas neste versículo, ou nestes versículos, e até ao versículo 13, nós temos aqui instruções claras sobre a liderança e palavra também sobre as mulheres e os diáconos. Mas no capítulo 2, um bocadinho antes, os irmãos podem ver, alguns versículos antes, uma menção aos homens. Quero que os varões, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Eu quero que os homens orem. Eu quero que os homens sejam homens, mas não precisam ser brutos, não precisam ser descontrolados para mostrar que são homens. Sem ira, sem animosidade, sem batalhas e conflitos desnecessários. Não precisa viver sempre a contender. E muitas contendas e muitos conflitos surgem por homens que realmente não oram, não buscam a Deus e que querem impor a sua vontade. E não é a vontade de Deus que estão à procura, é por egoísmo, é por orgulho, é por vaidade. E há muitos conflitos por falta de uma liderança masculina assim, bíblica. Homens que oram, homens que têm o espírito controlado, domínio próprio, para poderem liderar e exercer esse ministério de proteger, de cuidar, de dirigir o rebanho do Senhor, as suas casas. Mas há uma outra passagem, mais à frente no capítulo 5, versículo 17, que menciona a liderança masculina. A palavra que aparece lá é presbíteros. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então há aqui uma referência a líderes na igreja, a pessoas que estão a ensinar, que estão a liderar, que estão a presidir, e a língua é clara, são homens que fazem isso. A língua grega, bem como a língua portuguesa, fica bem claro qual é o sexo do líder, qual é o género, qual é a figura que está aqui a ser apresentada. É homem. O homem deve presidir, o homem deve liderar, o homem deve dirigir. É o homem que deve assumir esse papel na igreja, porque é esse papel que deve ser também assumido por ele em casa, numa casa saudável, numa casa cristã, numa casa que quer viver debaixo dos princípios e dos padrões bíblicos. É o homem que deve presidir, mas deve fazê-lo bem, deve presidir bem, deve fazer de acordo com a verdade, que é a palavra de Deus, e para isso ele precisa conhecê-la. E não é à toa que aparece aqui o verbo fadiga, afadigar-se. Ontem tivemos a oportunidade de falar sobre fadiga. O homem que se afadiga, o homem e a mulher que trabalham. E ontem falamos bastante sobre trabalho e vida cristã, fé, ministério. Mas faz parte da vida humana, faz parte da relação com Deus e não tem a ver necessariamente com pecado. O trabalho foi instituído por Deus antes do pecado ter entrado no mundo. É uma instituição de Deus, o trabalho, a proteção, o cuidado, o lavrar a terra. Então, nós vemos que para se ser um bom presidente, um bom diretor, um bom líder, é preciso afadigar-se no ensino, na palavra, é preciso conhecer a palavra, é preciso estudar, é preciso dedicar-se para poder então servir bem
aqueles que estão na igreja, aqueles que estão na família, aqueles que estão à espera de receber esse cuidado, essa proteção, esse alimento. O versículo começa com esta expressão: fiel é a palavra. Esta é uma frase, da forma como ela aparece no texto bíblico, no Novo Testamento, na língua grega, é uma frase exclusiva das cartas pastorais. Só nessas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito é que aparece desta forma esta expressão: fiel é a palavra. Então é uma frase que ela introduz, ela anuncia, ela apresenta uma doutrina, ela vai falar de algo muito importante. Então, antes de começar a falar desse assunto, Paulo ele introduz o assunto desta forma, com esta expressão: fiel é a palavra. Capítulo 1, versículo 15, os irmãos podem verificar aí, esta mesma construção, esta mesma palavra, começa assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. E aqui o assunto é a salvação de pecadores. É o assunto, um dos mais importantes. A Bíblia foi escrita para ensinar sobre salvação. Como é que um pecador pode ser salvo? Então, ao apresentar essa doutrina, uma das mais importantes, soteriologia, a doutrina da salvação, ao apresentar essa doutrina, ao começar a falar sobre esse assunto, Paulo faz esta declaração: fiel é a palavra. No capítulo 4, versículos 9 e 10, tem de novo uma outra doutrina importante relacionada ainda com a salvação, mas apresentando a esperança do Deus vivo. Nós temos um Deus que está vivo, Ele não ficou no túmulo, Ele foi crucificado, sim, é Deus que encarnou, Ele foi morto, mas Ele não está vivo. A humanidade de Jesus como homem, Ele foi morto, mas ele está vivo, Ele não está morto, Ele não ficou morto, Ele está vivo. E é isso que apresenta o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, aqueles que têm fé. Mas tem essa expressão logo no início do versículo 9: fiel é esta palavra. Depois, na segunda carta, 2 Timóteo, no capítulo 2, vamos avançar algumas páginas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, nós lemos de novo a mesma construção grega: fiel é esta palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Esta é a mensagem que o batismo transmite. Romanos capítulo 6, Colossenses capítulo 2. Porquê que somos batizados? Para mostrar que aconteceu isto conosco. Nós morremos com Cristo. A nossa velha natureza, ela morre com Cristo. Ela é sacrificada em Cristo, na cruz. Espiritualmente, nós temos uma vida nova porque Jesus morreu e dá-nos a vida dele. Então, esta importante doutrina sobre também salvação, sobre santificação, sobre a glorificação, ela é introduzida aqui com esta expressão: fiel é esta palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Esta é a glória, viver com Jesus. Esta é a grande recompensa. Esta é a nossa grande esperança, é viver com Jesus, porque Ele está vivo. E mais uma passagem, agora em Tito, no capítulo 3. Mais uma vez, Paulo usa essa expressão: fiel é a palavra. Versículo 8. Tito, capítulo 3, versículo 8. E agora para falar sobre o ministério, sobre a prática da fé. É um assunto que Tiago também trata. Uma fé genuína é uma fé que se mostra pela ação, pelas obras, pelo trabalho, pela dedicação. Fiel é esta palavra. Eu quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Fazer o bem, fazer o que é certo. Cada um a cumprir o seu papel. Os homens a fazer o que os homens devem fazer, as mulheres a fazer o que devem fazer, a fazer o certo, a fazer as boas obras, a fazer aquilo que devem fazer. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens.
a prática das boas obras, fazer o que é bom. Fiel é a palavra. E a palavra fiel, ela traz essa ideia de digno de confiança. É alguém, é algo que é digno, é verdadeiro, é digno de confiança. Pode-se confiar. E, portanto, é uma expressão que introduz um importante assunto. Fiel é a palavra. Eu queria citar 2 salmos importantes para descreverem a fidelidade da palavra e o que é a palavra, como é a palavra de Deus. Salmo 19, a partir do versículo 7. Os irmãos podem também abrir o Salmo 19, que começa com uma expressão de adoração, de louvor, assim, mas descrevendo como é que Deus se revela. Deus revela-se através do que Ele criou, dos céus, da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e então há uma descrição de como Deus se revela na natureza, nas coisas criadas. Mas depois, entre os versículos 7 e 10, trata particularmente essa revelação de Deus específica, especial, que é a palavra. Essa palavra aqui, descrita em Timóteo como fiel, ela é descrita aqui como perfeita, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma. Então, se ela é perfeita, ela restaura a alma, nós podemos confiar que ela vai fazer isso em nós, vai fazer isso por nós, vai fazer por outros. É a palavra que restaura almas. É ela que, por meio dela, que as pessoas conhecem o Salvador do mundo, o Deus que está vivo, o Deus que muda corações. O testemunho do Senhor é fiel, ou seja, fiel é a palavra. O testemunho é um sinônimo de palavra. A palavra do Senhor é fiel. Estas expressões são sinônimos de Bíblia, de Escritura Sagrada, deste livro inspirado por Deus, ou destes livros, destas histórias que foram escritas para nosso ensino, para edificação. A palavra dá sabedoria aos simples. A quem é simples, que ainda não é sábio, por meio da palavra, ao ler a palavra, ao ouvir a palavra, vai deixando essa simplicidade e vai se tornando sábio. Não difícil, não complexo. Mas o oposto do simples é aquele que é sábio. E é a palavra que dá essa sabedoria, é a palavra que dá essa capacidade de fazer o bem, de fazer o que é certo. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. De novo, retidão como sinónimo de fidelidade, digno de confiança. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, é puro, de novo. É justo, é fiel e dá entendimento e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. É por isso que podemos confiar no Senhor. O que Ele revelou acerca de si mesmo, a sua grandeza, não muda, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra do Senhor é fiel. Fiel é a palavra. Um comentário acerca destes versículos que eu quero ler para os irmãos. O resultado da obra criativa de Deus, descrita nos primeiros versículos deste Salmo, o Salmo 19, do 1 até ao 6, é aqui entrelaçado com uma descrição da sua lei. Nós lemos que esta lei é perfeita, que o homem é comandado a obedecê-la. Se ela é perfeita, então obedeçam a essa palavra, aquilo que está a ser dito, aquilo que está a ser lido com base na palavra, ou a palavra que está a ser lida em voz alta. Sendo não apenas uma obrigação de cada um, mas ela é proveitosa e útil aos que a seguem. A criação é inteligível em maior profundidade e veracidade somente sob o prisma desta lei de Deus. A natureza, os céus, as moléculas, as partículas, tudo que existe, tudo que nós podemos ver, sentir, tudo que nós podemos estudar, só faz sentido. Só realmente vai fazer perfeito sentido
completo sentido. Se essas coisas forem estudadas, forem lidas sob o prisma da lei de Deus, desta palavra que é fiel. Só assim nós podemos conhecer realmente a verdade. Aquilo que a natureza comunica, algo grandioso, é verdade. A natureza comunica muito poder, muita grandeza, muita majestade. A natureza, como nós a conhecemos, ela é impressionante, ela encanta-nos, mas para entendermos, nós precisamos da palavra de Deus. E é isso que este salmo está a dizer e a defender. Um outro salmo, o maior da Bíblia, várias partes deste salmo, o Salmo 119, se puderem abrir e ir acompanhando a leitura de alguns versículos e a forma como aqui a palavra é descrita, fazendo então essa referência a essa expressão de Paulo lá na carta a Timóteo, fiel é a palavra, no versículo 7, Salmo 119, o versículo 7, menciona os retos juízos de Deus. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. A palavra é reta, ela é fiel. E eu farei, então, esse culto, eu darei louvor, render-te-ei graças quando eu tiver aprendido os teus retos juízos, a fidelidade da tua palavra. E quando eu aprendo a palavra, então eu quero cultuar, eu quero louvar, eu quero estar com a igreja, a cantar hinos ao Senhor, eu quero estar a orar, eu quero estar a meditar na palavra. Versículo 86. Salmo 119, versículo 86. São verdadeiros todos os teus mandamentos. São verdadeiros. Sinónimo de fiel. É verdadeiro. Versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. Ela não muda, é para sempre. É por isso que podemos confiar. No Senhor não há sombra nem variação de mudança. Ele não vai mudar. É confiável. Ele é o Deus que não muda. Ele é o Deus fiel que nós podemos confiar. Por isso a sua palavra, ela também não muda, é para sempre. Está afirmada a palavra do Senhor. Versículo 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fiel é a palavra. A fidelidade do Senhor, ela estende-se de geração em geração. É por isso que nós podemos confiar, os nossos filhos vão ouvir, enquanto nos ouvirem a nós a ler a palavra, a procurar entender o que a palavra de Deus diz, nós podemos confiar que esta geração, esta nova geração, também já está a ouvir e vai ouvir, irá ouvir acerca da palavra fiel, da fidelidade do Senhor. Versículo 96. Tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. De novo a ideia de não tem fim. E por isso digno de confiança o mandamento do Senhor. 128. Por isso tenho, por em tudo, retos os teus preceitos todos. Não alguns, não os que me agradam, não os que os meus antepassados me transmitiram, mas são todos os teus preceitos. Fiel é a palavra, digna de toda a aceitação. Retos os preceitos todos. Versículo 138. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Não chega só a dizer que é fiel, não chega só a dizer que há fidelidade no testemunho do Senhor, mas suma fidelidade. Fidelíssimos, é essa a ideia. E o versículo 140, na versão que eu estou a usar, diz: puríssima é a tua palavra. Não só pura, mas puríssima. Esses superlativos da gramática é para dar ênfase, para dar intensidade. A palavra do Senhor é fiel, ela é pura, não é só pura, ela é puríssima. É por isso que o teu servo a estima. É por isso que quem é servo de Deus, quem é adorador, estima a palavra, estima a Bíblia, lê a Bíblia com atenção. Ela é fiel, ela é pura. Versículo 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. É por isso que nós confiamos na palavra do Senhor. É por meio dela que nós temos vida espiritual. É a palavra pregada, anunciada, entendida que dá e gera vida espiritual.
151. Salmo 119, verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Todos são verdade. 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. 164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. E por fim, 172. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. São justos, são retos, são fiéis. Fiel é a palavra. Não são poucas as vezes em que nós lemos nas Escrituras sinónimos à apresentação da palavra que é fiel. Tantas vezes sermos lembrados para não esquecermos de que temos uma palavra na qual podemos confiar. Ela foi-nos dada, foi-nos concedida, nós podemos ouvi-la, nós podemos lê-la. Que bênção, que privilégio podermos estar sentados num lugar assim, num espaço separado, consagrado, preparado para podermos prestar atenção à palavra. Essa palavra que é fiel. Esta é uma doutrina importante, uma doutrina fundamental. A salvação, a forma como praticamos o bem, fazemos o que é certo. Esta é a confiança que nós temos, que ao ler a palavra nós encontramos a vontade perfeita de Deus, essa vontade que nos dá sabedoria. Então aqui Paulo está a introduzir uma importante doutrina, algo importante que ele quer ensinar à igreja. E é este o ensino, que vem logo a seguir esta expressão, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Isto é algo importante. Se alguém quer servir a Deus como um episcopos, um bispo, um pastor, um supervisor, essa palavra episcopado, ela transmite essa ideia de alguém que está a supervisionar. Mas antes de falarmos da palavra bispo ou episcopos ou episcopado, vamos prestar atenção ao que significa esse verbo aspirar. Um dos dicionários da língua grega traduz com esta imagem alguém que se estica para alcançar algo, para agarrar em alguma coisa. É um desejo forte e alguém está a esforçar-se para chegar lá. Isso é aspirar. Se alguém quer chegar lá, se alguém tem esse ímpeto, esse desejo, se alguém tem essa inclinação para si ou para os seus, se há aqui alguém que sente esse desejo ou quer que um dos seus seja usado por Deus dessa forma, está a desejar, está a querer algo que é descrito aqui como excelente. É algo bom. O que é algo bom? E já vamos também ver essa palavra excelente, algumas definições, mas alguém que se dedica a investigar, a estar atento, a inspecionar, a supervisionar. São sinónimos da palavra grega para episcopado. Uma pessoa que faz esse trabalho do episcopado, de ser um bispo, é uma pessoa que está a aprender, que está atento. Investigar é atenção. Olha para as pessoas, para os olhos, para o comportamento, para os desenhos que estão a fazer, se estão a prestar atenção à pregação. Então o episcopado, o pai, a mãe que supervisionam, eles veem como é que as crianças estão a portar-se no culto. Mas não só as crianças. Como é que os adultos estão a portar? Qual é a atitude? Como é que chegam? Quando chegam? O que é que fazem? Como fazem? A adoração, o culto. O episcopos, o bispo, o pastor, o presbítero, o episcopado é essa investigação, é essa atenção que se dá às pessoas. Essa supervisão do trabalho que está a ser feito, do que
eles estão a fazer, o seu comportamento. É um ato pelo qual Deus examina e sonda caminhos. Porque Deus também é um episcopo. Deus é um pastor. É assim que ele se descreve. Ele perscruta o caráter dos homens. Ele vê muito mais do que nós conseguimos ver. Deus vê corações. Ele conhece cada pensamento que nós temos. Ele é o grande supervisor, o grande bispo das nossas almas. É o Senhor Deus. Mas Ele quer que alguns homens desempenhem esse papel na terra, em comunidades locais. E este capítulo então está a introduzir essa ideia. É um assunto importante, é uma doutrina importante. Por isso esta introdução fiel é a palavra. E é a palavra de Deus que me foi confiada. Eu transmito-vos, eu entrego-vos aquilo que eu recebi do Senhor. Então o Senhor está a dizer que se alguém quer servir a igreja desta forma, sendo um supervisor, sendo um bispo, sendo um presbítero, um pastor, é algo bom, é algo excelente. Palavra bonito. Está num dicionário de português da língua grega. Quando aparece esta palavra grega, é algo bonito, é gracioso, é algo excelente, é iminente. É precioso, é proveitoso, é apropriado, é recomendável, admirável. É digno de honra. É algo que confere honra. Então, se alguém quer ser um pastor, se alguém quer ser um presbítero, se alguém quer que o seu marido, o seu filho, o seu neto, o seu irmão seja um pastor, um presbítero, quer algo bom, quer algo bonito, quer algo digno, algo que honra a Deus e que honra as pessoas. É uma coisa excelente, é uma coisa bonita, uma coisa bela. É uma obra, sim, é um trabalho, e dá trabalho. Ser pastor dá trabalho, ser líder, ser diretor, ser alguém que supervisiona, que está atento, é alguém que se desgasta, é alguém que se dedica, é alguém que trabalha. Então esta palavra, obra, ela pode ser traduzida assim por negócio, por serviço, por aquilo que alguém, em que alguém se ocupa tempo. É um empreendimento, é uma tarefa, é trabalho, envolve trabalho. E um sinônimo de aspirar é almejar. Aspirar, esticar-se para obter algo. Então, se alguém aspira, se alguém quer, é alguém que almeja. O que é almejar? É andar à volta de alguma coisa, andar a girar. Eu quero muito esta casa, então eu vou começar a andar à volta da casa. Eu vou andar de carro à volta da casa, vou andar na cidade, eu vou ver as fotos panorâmicas por dentro e por fora. Eu vou andar à volta do carro, da moto, da roupa. As pessoas começam a andar à volta. Andar à volta de alguma coisa que se quer, que se deseja, mostra essa ânsia, esse ansiar, esse desejo. Então na igreja, andar à volta de quem assumiu esse trabalho, ler sobre esse trabalho, aprender, ler livros, ler artigos, observar como é que os pastores fazem, uma vez que os pastores foram separados e capacitados por Deus para serem exemplo para os outros homens, para eles também exercerem esse ministério nas suas casas. É girar em torno de algo, é andar à volta para mostrar o desejo e aprender e assim obter. Existem grandes bênçãos associadas a esse trabalho. Recompensas celestes. Nós vamos cantar daqui a pouco um hino que, quando há uma consagração ao ministério pastoral, ou quando havia, agora já não é tão comum usar o cantor cristão e o hinário para o culto cristão, mas há um hino e nós vamos cantá-lo dentro de alguns instantes, em que quando há então esses cultos, essas reuniões em que a igreja está a consagrar um homem ao ministério pastoral, costuma cantar, por causa do refrão, olhando para Cristo, grande autor da salvação,
Então prossigo para o alvo. Eu prossigo, pois aviso soberano galardão. Eu sou um ministro de Deus ministro. Então eu me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo o ardor. E na primeira estrofe menciona celestes bênçãos que eu irei fruir. Há bênçãos associadas a quem escolhe esta vocação, este ministério, esta ação, esta boa obra. E nós precisamos de homens assim. A nossa igreja precisa. As igrejas em Portugal precisam de homens assim, que aspiram ao episcopado. Homens que desejam inspecionar, que desejam investigar a vida dos seus filhos, das suas esposas, que estão atentos. Mas que estão atentos à palavra que é fiel, que conhecem a palavra fiel. Precisam ler a Bíblia com atenção, ler várias vezes a Bíblia, porque há muitas passagens que parece que passam despercebidas. Nós precisamos de homens assim. Homens que investigam, homens que se dedicam a conhecer a palavra, a poder servir a Deus, servindo as suas casas, as suas famílias. Dar sentido à vida aqui na terra, porque nós estamos a caminho do céu. Nós queremos bênçãos no céu. E nós acreditamos que há grande recompensa. Há bênçãos que nós iremos fruir, porque temos homens assim. Homens que nos conduzem, homens que cuidam de nós, que nos investigam, que nos supervisionam, que nos ensinam a palavra. Nós precisamos de homens assim nas nossas vidas, na nossa igreja. Um pastor que tem sido uma referência para muitos outros pastores. Ele já morreu, já faz alguns anos que ele morreu. O nome dele é Richard Baxter. E no livro O Pastor Aprovado, ele diz o seguinte, descrevendo o que é o episcopado. A obra do ministério deve ser realizada com muita diligência e esforço, pois ela é de infinita importância para os outros e para nós mesmos. A nossa tarefa é livrar-nos a nós e a outros da tentação, dominar o diabo, destruir o seu reino e edificar o reino de Deus. É nosso dever ajudar outros a alcançar a glória eterna. Essa é uma descrição do que um bispo deve fazer, um presbítero, um pastor. Mas ele não faz isso sozinho, obviamente. Ele é um exemplo, é um modelo para os outros. E nós precisamos de homens assim, que vão ser um modelo para as suas esposas, as suas filhas, para que elas também conheçam Jesus, conheçam a salvação, conheçam o caráter de Cristo, a fidelidade dos seus testemunhos, aprendam a sabedoria dessa palavra que é fiel. Então nós precisamos, e hoje eu quero convidar a igreja a orar por esses homens, pelos nossos homens. Os nossos meninos, as nossas crianças, que ainda são crianças, mas que estão a ter contato com esta palavra que é fiel. E é esta palavra que é fiel, lida para eles, ensinada nas suas casas, que os vai capacitar, que os vai despertar para eles desejarem ser homens de Deus. Homens que vão cuidar de si mesmos, vão saber fazer boas decisões, boas escolhas com o seu tempo, com os seus olhos, com a sua língua, e vão poder então fazer o bem, praticar aquilo que agrada a Deus e que traz benefícios para os outros. É por isso que nós acreditamos que para se ser uma igreja bíblica, uma igreja saudável, para fazer parte dela, é preciso identificar e consagrar uma liderança masculina bíblica. E nós queremos isso para a nossa igreja. Há um compromisso assumido com os homens, com a nossa igreja, de investir a leitura partilhada em reuniões que nós fazemos em disponibilidade para termos conversas assim sobre o trabalho pastoral, porque todos os homens foram chamados para liderar, para supervisionar, para serem os guardadores do jardim, aqueles que vão cultivar o jardim de Deus. E Deus tem dado flores preciosas, Deus tem dado plantas frutíferas. É assim que Deus descreve a família no Salmo 128. E precisa de cuidado. A família precisa de cuidado. E os homens são chamados a cuidar das suas casas, das suas famílias, dos seus filhos, esposas, para poderem também servir na igreja e cuidar da igreja.